O primeiro filme gerou certa discussão, mas a galera entrou mais ou menos num consenso. Agora começa a guerra. Sejam bem-vindos a mais um pós-créditos Redux e essa mini maratona de Star Trek continua aqui no canal, agora com o segundo filme dirigido por J.J. Abrams, que é um remake meio torto da segunda aventura cinematográfica da Enterprise original. Eu estou falando de Além da Escuridão, Star Trek. E aliás, já que eu tô aqui, o nome nacional desse filme é uma merda. Qual é o sentido dele chamar Além da Escuridão, tracinho Star Trek? Por que não chamar Star Trek Além da Escuridão? Na época que foi lançado, e até hoje, pra falar a verdade, Além da Escuridão sofreu com algo que a maioria dos filmes, principalmente filme de herói, tá sofrendo hoje em dia. Opiniões exaltadas. Teve um monte de gente que achou o filme maravilhoso e teve um monte de gente que achou o filme um lixo completo. E você precisava escolher um lado mesmo que nenhum dos dois estivesse certo. Isso porque Além da Escuridão é um filme divertidíssimo, entretenimento puro, mas acaba tendo uns probleminhas enquanto filme da franquia Star Trek. Um dos grandes acertos do primeiro filme foi que, por mais liberdades criativas e por mais que o J.J. Abrams tenha colocado ali um novo ritmo, uma nova dinâmica para a franquia, ele ainda conseguiu manter a essência do original. E esse foi o grande X da questão desse filme. No primeiro a gente teve a importância de manter a essência com um pouco de ação, e nesse segundo o J.J. Abrams meio que chutou a essência de Star Trek e manteve só a ação. Isso fez com que esse filme perdesse muita coisa que fez o primeiro brilhar, além de ter alguns outros problemas que eu vou falar daqui a pouco. Uma coisa que é bem curiosa, e eu não tinha percebido isso quando eu vi o filme pela primeira vez, que eu só vi o filme duas vezes na verdade, quando eu vi no cinema e agora pra fazer esse vídeo. Na primeira vez eu gostei muito dele, vi alguns problemas, mas gostei. Nessa segunda eu ainda continuo gostando, mas os problemas ficaram ainda mais claros. E é quase interessante ver o que acontece com Além da Escuridão, porque o filme vai literalmente decaindo. Ele começa sensacional e vai caindo cada vez mais até chegar no final. A sequência inicial desse filme, com eles no planeta primitivo e o Spock indo desativar o vulcão, aquele papo todo, é sensacional. Tem tudo que o primeiro filme teve de melhor. A interação entre a tripulação é maravilhosa, consegue ter o clima da série clássica misturado com todo o clima de ação que o J.J. Abrams trouxe pra franquia. É daquelas sequências que vale a pena ver várias vezes, onde tudo funciona. Damn it, man! That was our ride! You just stunned our ride! Ah, great. Run! Mas essa sequência é uma das que acabam evidenciando muito os problemas do filme. Porque, por exemplo, uma das coisas mais divertidas dela se perde completamente durante o filme, que é a interação entre a tripulação. Tem poucas cenas nesse filme onde a gente vê ali o trabalho em equipe, onde a gente vê todo mundo ali trabalhando junto. Porque o lance da Enterprise é que todos os membros da tripulação principal ali têm o seu papel e têm a sua importância. E no primeiro filme, J.J. Abrams consegue mostrar isso de uma forma muito clara, mas nesse filme não tem tanto disso. A gente não vê muito da interação entre todos eles, não vê muito do trabalho em equipe, não vê muito daquela química que funcionou tão bem no primeiro filme. O que compensa um pouco essa falta de interação é o que o J.J. Abrams colocou como foco ali dos dois filmes que ele dirigiu, que é a relação de amizade entre o Kirk e o Spock. Nesse filme a gente tem um desenvolvimento maior da amizade dos dois, que é muito legal porque o Chris Pine e o Zachary Quinto formam uma dupla tão boa e tão inusitada quanto o William Shatner e o Leonard Nimoy. Nesse filme a gente tem um desenvolvimento dessa amizade dos dois, né? Ver eles em conflito, entendendo pouco a pouco a importância que um tem pro outro. Então esse ponto é muito legal, J.J. Abrams dá um foco muito maior nos dois, né? Desenvolve muito bem isso. Agora, uma coisa que esse filme não precisava era o desenvolvimento da relação entre o Spock e a Uhura. Eu gosto da sutileza com que esse romance é colocado ali no primeiro filme. É algo tranquilo, sutil, que é colocado de forma rápida ali no primeiro filme só pra você ficar sabendo que os dois estão juntos. Porque o romance em si não faz muita diferença pra nenhum desses dois personagens. Ok, é interessante ver o Spock se relacionando com alguém, namorando alguém. Mas ao mesmo tempo no primeiro filme tinha muitas outras coisas pra lidar, então é colocado de uma forma sutil e é até interessante. Só que nesse filme esse romance ganha um foco grande demais e se torna desnecessário. Francamente, Spock e Uhura tendo uma DR no meio da missão, ninguém merece. Mas essa DR acabou servindo pra alguma coisa, porque é por causa dela que o Spock tem um discurso maravilhoso sobre morte, e que é um negócio 150% Spock, né? It is true I chose not to feel anything upon realizing that my own life was ending. As Admiral Pike was dying, I joined with his consciousness and experienced what he felt at the moment of his passing. Anger, confusion, loneliness, fear,
I had experienced those feelings before, multiplied exponentially on the day my planet was destroyed. Such a feeling is something I choose never to experience again. Nyota, you mistake my choice not to feel as a reflection of my not caring, while I assure you the truth is precisely the opposite. Mas mesmo assim dava pra ter achado um outro contexto pra ele falar isso, né? Esse romance realmente foi desnecessário no filme. Como eu disse antes, o nível do filme vai decaindo progressivamente, o que significa que o primeiro ato é muito bom. Eu achei legal ver o Kirk perdendo a Enterprise, o ataque em Londres e depois o ataque direto ali contra os membros da Frota Estelar, que é uma referência inclusive muito boa a Poderoso Chefão. Começa o segundo ato, e é no segundo ato que as coisas começam a se complicar. E o principal responsável pelas coisas começarem a se complicar é John Harrison, o vilão do filme, mais conhecido como Khan. O primeiro problema com esse vilão foi a necessidade que o J.J. Abrams sentiu de esconder a identidade verdadeira dele, não só no marketing, mas durante o próprio filme. Ele vai revelar quem ele é só na metade do filme. É um mistério desnecessário que toma um tempo precioso do filme, mais do que isso, acaba sendo meio idiota, porque não funciona pra nenhum dos dois públicos que tá assistindo o filme. Pra nova geração que tá conhecendo Star Trek agora, ouvir o cara falar que ele é o Khan não faz diferença nenhuma, porque a nova geração não faz ideia de quem é Khan. E pra quem é fã de longa data é mais idiota ainda porque estava claro como água que o Benedict Cumberbatch estava interpretando o Khan. Mas ó, é bom ressaltar que o meu problema com o vilão são decisões que o J.J. Abrams e que os roteiristas tomaram em relação ao personagem. Porque quanto à atuação em si, eu gostei muito do Benedict Cumberbatch como Khan, achei que ele mandou muito bem. Ele consegue fazer um vilão que é ameaçador, pelo jeito dele falar, pelo olhar de ódio dele. Além desse lance da identidade do vilão, todo o negócio da conspiração da Frota Estelar, com o Robocop ali envolvido, é um negócio meio torto, que nunca consegue convencer. Além do que, a presença desse plot twist acaba trazendo essa personagem pra história. Turn around. E por que eu estou me referindo a ela como essa personagem? Porque essa personagem, ela tá tão jogada no filme, ela tá literalmente jogada ali no filme. Ela não tem bem um propósito, ela não é muito desenvolvida, a gente só tem a característica que ela é filha do chefe e nada além disso, então a gente não consegue se engajar com essa personagem. Poderiam criar uma personagem interessante, né? Seria legal ter uma personagem original ali na tripulação da Enterprise e tudo, mas eles falham miseravelmente, tanto que no terceiro filme ela nem tá presente, ela termina o segundo filme fazendo parte da tripulação e no terceiro ela não aparece em nenhuma cena. Mas, assim como tem algo que quase compensa a falta de interação da tripulação, também tem algo que quase compensa as falhas que ficam mais evidentes aqui nesse segundo ato. Nesse caso, são as sequências de ação e principalmente todo o arco do Scotty. O Simon Pegg tem um carisma gigantesco, o personagem ele ganha mais espaço aqui, ele ganha toda uma trama só dele, que é muito divertida. E as sequências de ação desse segundo ato, as batalhas espaciais, as perseguições, toda a sequência ali no planeta dos Klingons, são todas muito boas. O J.J. Abrams sabe dirigir essas sequências mais empolgantes. Apesar desse filme ficar devendo um pouco em roteiro, em história, na parte de ação ele continua impecável como foi no primeiro filme. E aí o filme vai se aproximando do clímax. E se no segundo ato a história veio ali aos tropeços, tinha ali seus problemas e tudo, mas conseguiu seguir, tinha coisas legais, conforme o filme vai se encaminhando pro final, ele despiroca completamente. Aqui o J.J. Abrams refaz uma das sequências mais icônicas da história da franquia, se não for a mais icônica, que é a morte do Spock em A Era de Khan. Se você não sabia, desculpe por esse spoiler de um filme de 80 anos atrás. Mas enfim, o J.J. Abrams refaz essa cena, e a nova versão da cena, ela é muito bonita sim. O sacrifício do Kirk é bonito, a cena entre ele e o Spock é muito boa. How do you choose not to feel? I do not know. Right now I am failing. Eu gosto muito de como a trilha sonora funciona nessa cena, que é uma trilha sonora triste, comovente, e aí conforme a tristeza do Spock vai se transformando em raiva e ele vai dar o grito, a música vai acompanhando ele, vai crescendo e vai se tornando mais furiosa também.
legais, alterações bacanas dessa nova linha do tempo que o J.J. Abrams fez, que ok. Agora, tudo que vem depois já fica difícil de defender. Primeiro porque a gente não tem tempo de ficar triste pela morte do Kirk, porque 10 minutos depois ele volta. Na franquia original eles tiveram os culhões de pelo menos deixar só sugerido que o Spock poderia voltar. Eles poderiam ter feito isso nesse filme. Eu ia achar muito legal se o filme terminasse com o Kirk morto, só com a possibilidade dele voltar no terceiro filme, e aí ele voltava nesse terceiro. Mas não, a gente tem 10 minutos para registrar que ele morreu e ele volta, e a forma que ele volta é ainda pior. Eles trazem esse plot do super sangue do Khan nos 45 do segundo tempo, porque era algo que tinha sido sugerido ali no começo do filme, mas não ficou muito claro o que aconteceu. E aí lá no final, opa, pera aí que o sangue do Khan tem super propriedades e pode reviver as pessoas. Então acaba sendo uma forçação de barra e anula toda a emoção da cena anterior, de forma que é uma cena que não funciona mais quando você revê o filme. Se você assistir a Ira de Khan, pode assistir quantas vezes você quiser, que você vai chorar na cena que o Spock morre. Agora aqui a gente assiste essa cena e é bonito, né? Mas daqui a pouco ele volta, então relaxa. Além do que a morte do Kirk acaba levando a luta do Spock contra o Khan. E olha, já ficou claro que eu não sou um grande fã da série original, então eu tenho a mente aberta, eu não ligo pra maioria das mudanças que o J.J. Abrams fez na mitologia da série. Pra mim eu tô ok com isso. Mas eu achei que essa luta foi demais até pra mim. Eu entendo essa parte da mitologia em que os vulcanos não sabem equilibrar razão e emoção, então ou eles são 100% razão ou 100% emoção. Só que eu acho que isso é algo muito interessante pra se trabalhar no personagem, mas também é muito perigoso, porque você precisa ter um cuidado pra não descaracterizar completamente o personagem. E mesmo pra esse reboot, ver o Spock dando porrada no Khan à la Batman é um negócio meio incômodo, porque assim, eu acho legal nesses filmes quando eles mostram o Spock tendo emoções, mas quando a cena é bem construída. Por exemplo, o Spock chorando a morte do Kirk é lindo de se ver. Agora, o Spock metendo porrada no Khan já não é tanto. No fim das contas, Além da Escuridão acaba sendo um filme divertido, principalmente pela sua parte mais superficial. As sequências de ação são inegavelmente muito boas e muito bem dirigidas pelo J.J. Abrams, e a parte técnica que é impecável, assim como foi no primeiro filme. Porque em termos de roteiro, o filme comete vários tropeços em diversos elementos, tirando algumas das coisas principais que funcionaram tão bem no primeiro filme e adicionando coisas que não funcionam muito bem nesse. E ainda que eu ache bem interessante as motivações do Khan nesse filme, eu gosto muito da atuação do Benedict Cumberbatch, achei que ele foi muito bem no papel, a forma como o roteiro conduz esse plot acaba prejudicando muito o personagem. E com isso, Além da Escuridão acaba sendo um filme cheio de boas intenções, com algumas coisas muito interessantes e algumas sequências muito divertidas, mas por todos esses motivos que eu falei aqui, por ter deixado de lado a essência que fez toda a diferença no primeiro filme, fica a sensação de que Além da Escuridão prometeu mais do que conseguiu cumprir. E por isso, Além da Escuridão, Star Trek é um filme nota 7. E esse foi mais um Pós-Créditos Redux. Comente aqui embaixo o que você acha de Além da Escuridão, porque o próximo vídeo já é sobre o terceiro filme da franquia, o novo filme que estreou na semana passada, Star Trek Sem Fronteiras. Enquanto esse vídeo não é postado, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Falou!